Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos nós. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, os versos de 11 a 14, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar. Senhor, nós lemos a sua palavra e desta feita com o intuito da pregação. Por isso, dá-nos graça, que teu Espírito, que já habita em nós, visite-nos, nos dando entendimento, sabedoria, aplicando a palavra às nossas vidas, fazendo-nos ouvir a tua santa, maravilhosa e doce voz. Por isso, então, Senhor, dá-nos a tua bênção nesse instante, de podermos ser edificados pela tua palavra, de conhecer um pouco mais da tua vontade, de termos a nossa fé nutrida. Sê conosco, então. Tem misericórdia também de mim, das minhas falhas, das imperfeições, que isto não sirva de impedimento, para que o Senhor seja honrado entre nós nesse momento, no momento em que o Senhor fala a nós pela palavra. Tenha misericórdia, então, dá-nos a tua bênção, é o que nós te suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos devem se lembrar que nós interrompemos a exposição desse texto para tratarmos sobre as questões referentes à nossa eleição para presbíteros e diáconos. Então agora nós iremos retomar o estudo desse texto, a pregação nesse texto. E é importante termos em mente que os versos de 3 até o verso de número 14, eles se compõem numa unidade, é um conjunto de versos, aonde o apóstolo Paulo dá razões a cada um dos crentes para se dedicarem em louvor e adoração a Deus, em virtude do relacionamento que já possuem com o Senhor Jesus Cristo, e bem como fazendo com que os crentes tomem conhecimento da herança que está disposta para eles, das bênçãos espirituais, que pelas mãos do Senhor Jesus é entregue, é distribuída, é dado a cada um dos santos neste mundo, e que isto também se repetirá de um modo muito maior e desta feita glorioso, quando estivermos no reino dos céus. Então, os versos de 3 a 14 tratam sobre este louvor que é tributado ao Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito, aonde ele decidiu, desde o começo, antes mesmo do mundo ter começo, antes da fundação de todas as coisas, se relacionar com o seu povo, ter comunhão com homens e mulheres que ele ainda iria criar. E o apóstolo Paulo, então, diante desta verdade, ele expõe como todas estas coisas aconteceram ao longo dos séculos, até chegar, então, aos nossos dias, ao encontro que nós tivemos com Cristo, quando o Evangelho nos foi pregado e quando o nosso coração foi alvejado pela doce voz do Senhor,
quando o Espírito nos fez conhecer a palavra, conhecer Cristo, e quando o Espírito reviveu a nossa alma, e nós então pudemos dizer sim ao Evangelho. Então todas estas verdades se encontram nesse texto, e todas elas nós já vimos de alguma medida quando expomos os versos anteriores, de 3 até o verso de número 10. A última sessão, então, desse conjunto, os versos de 11 a 14, o apóstolo Paulo trata sobre a existência dos crentes, a herança dos santos em Jesus Cristo, o motivo para o qual nós existimos neste mundo e existiremos no mundo por vir. Qual é a razão para o que fomos feitos? O apóstolo Paulo então trata nesses últimos versículos. Paulo então nos diz o seguinte, verso de número 11. Nele digo, no qual fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade. O apóstolo Paulo nos diz que o propósito da nossa predestinação não é a exposição do poder de Deus, nem muito menos da sua glória no que tange ao seu poder. Mas o propósito então da predestinação é exatamente mostrar as grandes riquezas da graça divina, é exatamente fazer com que os homens tomem conhecimento do poderoso amor do Deus que escolhe fazer todas as coisas. Paulo diz que nós em Cristo Jesus fomos feito herança, fomos feito posse. A ideia do apóstolo Paulo então é mostrar aos crentes que no plano da redenção ou no projeto que Deus tem para a criação, e este projeto deu-se início antes do mundo ser criado, Deus na verdade tinha um único interesse: ter uma possessão de homens, ter uma posse de pessoas, como se fosse uma posse de terra. O seu único interesse era ter pessoas numa relação tão particular, tão íntima, a qual a Bíblia descreve em diversos locais como um casamento, como uma relação de pai e filho, e neste caso, como um dono de uma terra. A ideia, então, é que o propósito da nossa predestinação, da eleição, foi exatamente revelar esse desejo gracioso do Deus Todo-Poderoso de ter para Ele mesmo um conjunto ou um grupo de homens, e neste grupo torná-lo então tão íntimo, tão próximo dele, a ponto então de colocar este grupo no seu Filho, de fazer com que eles estivessem na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Paulo então nos diz que nele, no Senhor Jesus, nós fomos feitos herança. Há um detalhe nesse texto, porque a palavra herança, ela é aplicada num duplo sentido. Aliás, duplo sentido não, numa dupla direção. Há um momento em que nós fomos feitos herança para o próprio Deus, e há um momento em que o próprio Deus se faz herança para os crentes, referindo-se ao lugar da nossa habitação celestial. Nesse momento, então, Paulo diz que nós fomos feitos herança, essa ideia de posse, como se fôssemos uma grande propriedade a quem Deus quis para si. Essa ideia de posse, ela envolve a aliança. Textos como o texto de Romanos 8:17, Gálatas 3:29, Colossenses 1:12, eles nos esclarecem esse ambiente da aliança que começou lá no Antigo Testamento e agora então é escancarado, ou melhor, trazido para os crentes do Novo Testamento. Paulo então diz que nós fomos feitos essa herança, esse grande privilégio da antiga aliança. Fomos feitos um povo, uma possessão de Deus ou para Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele também diz que tudo isso começou antes da fundação do mundo, quando ele diz que fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele já tratou sobre a predestinação, nós não iremos tratar novamente desse assunto, porque ele já tratou sobre esse assunto no verso de número 5.
Mas uma coisa precisa ser salientada por nós. Quando o apóstolo Paulo repete novamente o ensino sobre a predestinação, o propósito do apóstolo é mostrar aos crentes o plano bendito de Deus acerca da nossa redenção. E a ideia dele é mostrar aos crentes que dentro desse plano para a nossa redenção, o objetivo de Deus é ter um relacionamento próximo, íntimo com os crentes. E este relacionamento acontecerá de modo que os crentes, ao estarem ou ao assistirem à presença de Deus, serão santos e sem culpa, e habitarão diante de Deus em amor, como ele revela no verso de número 4. Então a ideia do apóstolo não é apenas de colocar ou de lembrar os crentes acerca dessa doutrina de um modo vago, mas a ideia é fazer com que eles voltem as suas mentes e os seus corações para aquilo que já foi dito anteriormente e para que eles compreendam esse propósito desse plano, bem como também compreendam o propósito desse relacionamento, que é fazê-los diferente daquilo que pode ser visto neste mundo. O propósito, então, é de fazê-los santos e sem culpa, de que eles possam assistir diante de Deus em amor e desta feita viverem com este Deus plenamente. O apóstolo, então, nos esclarece que o desejo de Deus para conosco, de nos fazer a sua herança, é de ter esse relacionamento. É de nos fazer, então, agora, cada vez mais próximos dele, é de trazer a nós dádivas que ele possui, como estas, de nos tornar santos e sem culpa, estando nós em Cristo Jesus, e de habitarmos a sua presença em pleno amor. No verso 12, Paulo então diz que neste mundo, para esta terra, e este também será o propósito no reino dos céus, que esse plano bendito desse relacionamento conosco finda-se para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Os crentes, então, são escolhidos para manifestar essa glória ao louvar Deus, ao louvar as suas perfeições, ao manifestar as suas grandezas. Paulo diz que aprove a Deus fazer manifesta a sua glória ou brilhar a sua glória no meio dos crentes e nos próprios crentes, de maneira que os próprios crentes, ao louvarem a glória divina, na verdade estarão cumprindo de modo pleno o propósito de sua existência, o propósito de sua eleição, a razão pelo qual foram feitos, possessão divina, a razão porque possuem relacionamento com o Senhor. Paulo então nos informa que Deus, mesmo sendo servido por milhões e milhões de anjos, aprove a ele revelar a sua glória na igreja. Aprove a ele fazer com que a igreja brilhasse ou refletisse a sua própria glória. E por esta razão, então, ele será adorado por aqueles que ele escolheu. Observe a expressão no final do verso 12, quando ele diz: nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Paulo informa então que Deus quer que assim aconteça, e isso só acontecerá quando os crentes em Cristo Jesus verdadeiramente refletirem a glória divina, a qual o próprio Deus já fez brilhar sobre eles, quando escolheu cada um deles antes de seu próprio nascimento, para que pertencesse a ele numa relação, num relacionamento de intimidade e de grande amor. Paulo então diz e informa aos crentes que é dever dos crentes, é um dos compromissos da nossa conversão, é uma das obrigações de todos os conversos, de todos aqueles que estão em Jesus Cristo, atribuir a Deus louvor e glória, e fazer isso não apenas com as vozes, mas com a vida, refletindo e brilhando a majestade de Deus na sua própria vida, refletindo e brilhando os atributos santos de Deus ao longo de sua existência nesta terra, e quando estivermos nos céus, lá de modo perfeito e santo. O profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, profetizou que Deus havia escolhido
manifestar sua glória ao seu povo, e o propósito disso era o louvor de sua própria glória. Isaías 43, os versos 6 e 7 e o verso 21, o profeta diz assim, Isaías 43, 6, 7 e 21, ele diz, desde o verso 5 para melhor compreendermos. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Se nós observarmos a profecia a qual o texto nos revela, a ideia é de que fomos criados especificamente para a glória de Deus, para o próprio Deus. E o resultado desse plano soberano de relacionamento conosco é o louvor do seu próprio nome. No verso 21, Deus falando então por boca do profeta Isaías, no capítulo 43, ele diz, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, para atribuir louvor a mim, para cantar, para brilhar, para manifestar a glória do meu ser. E assim como Isaías, o apóstolo Paulo, nos informa nesse texto, a grande razão de todo este plano foi exatamente ter pessoas para brilhar a glória e a majestade divina, pessoas para louvar, para manifestar os atributos de Deus, tanto por suas vozes quanto por suas vidas, para gozarem de um relacionamento pleno, de um relacionamento de proximidade, de grande intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos compreender esta verdade, precisamos absorver esta verdade, porque a nossa vida pode cumprir este propósito ou pode não cumpri-lo. Nossa vida pode estar servindo para a glória de Deus ou para a sua própria vergonha. Nossa vida pode, de fato, brilhar os seus atributos ou reluzir os nossos pecados e as nossas escolhas mundanas. Os crentes precisam compreender todas estas coisas. O culto depende do absorver destas verdades. A nossa consciência da presença de Deus neste lugar depende do nosso entendimento, do propósito, da relação que temos com Ele. A certeza de que Ele nos visita diariamente com o seu Espírito está alicerçada na fé, na crença de que antes de que nós houvéssemos sido criados, nós já existíamos para Ele, para o louvor dEle, para a glória dEle. Ora, se Ele quis nos criar para a sua própria glória, e se Ele então moveu céus e terra para isto, qual a razão que nos impede hoje de cumprir este santo dever? Nós precisamos absorver estas verdades. Quando o apóstolo Paulo diz, que nós fomos predestinados segundo o propósito da vontade de Deus, segundo o conselho de sua vontade, e nós vimos no verso de número 10, alguns domingos atrás, quando eu expus este verso, onde Deus colocou debaixo dos pés do Senhor Jesus todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Deus então dirigiu todos os acontecimentos da história humana, a fim de que o seu Filho viesse a este mundo, e continua dirigindo todos os acontecimentos da história humana, para que nós, a sua possessão, alicerçados em Cristo, ligados a Cristo, unidos a Cristo, consigamos cumprir o propósito para o qual existimos, que é a glória do louvor dEle, é atribuir louvor a Ele, é revelar neste mundo os atributos magníficos do nosso Deus, tanto pelo nosso culto
neste caso específico do que estamos fazendo, quanto no nosso dia a dia e nas mais variadas obras pelas quais Deus coloque em nossas mãos. A igreja precisa compreender esta verdade. A igreja precisa olhar esta verdade e precisa saber que há uma realidade, um relacionamento real entre ela e o Deus absoluto na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ainda no verso 12, quando Paulo diz, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e iniciando o verso 13, quando ele diz, em quem também vós, essa mudança de linguagem, ela tem gerado uma má interpretação desse texto. Alguns têm acreditado que o apóstolo Paulo está fazendo uma separação entre os judeus e os gentios, entre os judeus crentes e os gentios crentes. Mas esse tipo de separação não se encontra no texto. Paulo, na verdade, está se referindo a todos os crentes, todos eles, tanto judeus como gentios, mas ele não faz separação. A mudança no linguajar é um estilo próprio do autor, mas não implica nessa separação. Muitos têm advogado essa separação e isso tem trazido prejuízos terríveis à igreja do Senhor Jesus Cristo, como se algumas bênçãos ou algumas atribuições estivessem bem direcionadas ou especificamente dirigidas a Israel. Na verdade, isso não é verdade. Paulo está se referindo a todos os crentes, aos mais velhos, nós, os que de antemão esperamos, aos mais novos, os que já estão se convertendo ou que ainda se converterão, mas a ideia é de todo o povo de Deus. Não podemos dividir o texto, não podemos atribuir ao texto aquilo que não foi atribuído. Observem que existe uma única qualificação necessária para pertencer ao povo de Deus. Não é ser judeu e não é ser gentio. Existe apenas uma única exigência estabelecida por Deus nos céus, para que os homens pertençam ao seu povo, sejam sua propriedade e tenham agora a grande responsabilidade de glorificar o seu nome na terra. Essa exigência, essa qualificação exigida é o que o apóstolo nos disse no verso 11, nós fomos predestinados segundo este propósito. Ora, o apóstolo Paulo diz então que para pertencer ao povo de Deus, não interessa se é judeu, se é gentio ou se é nascido de Abraão. Na verdade, a única grande qualificação que Deus exige dos homens para pertencer ao seu povo é a predestinação. E essa predestinação ela é aplicada tanto a judeus quanto a gentios. E é por meio dessa predestinação que homens como Abraão estão dentro da família de Deus, e não porque possuíam algum tipo de conhecimento, maturidade ou relacionamento diferente dos demais. Então, Paulo nos diz que o compromisso existencial da igreja é louvar a glória de Deus, e que a exigência para isso, para estes que farão este santo propósito, é a predestinação. Não é ser nem judeu, nem gentio, mas é ter sido escolhido por Deus para tal coisa. No verso 13, então, o apóstolo diz que nós estamos em Cristo, quando ele diz, em quem também vós, referindo-se a tudo que já foi dito anteriormente. Ele diz também que aqueles que são predestinados na eternidade, neste mundo, foram então revelados pelo próprio Deus, por meio do Evangelho, que é a palavra da verdade. Aqui então Paulo amplia tudo aquilo que já foi dito anteriormente e nos esclarece sobre esse plano bendito de Deus relacionar-se com homens pecadores, de Deus ter um relacionamento com estes homens, mas um relacionamento íntimo, profundo e santo. Paulo nos diz então que estes eleitos, antes da fundação do mundo,
precisam no mundo ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Os nossos irmãos batistas, infelizmente não compreendendo esta doutrina e o mecanismo em que ela é operada, não conseguem entender como Deus escolhe e como o evangelho é pregado. Mas a ideia é simples. Só participará do povo de Deus aqueles que foram eleitos. E como estas pessoas serão reveladas na história humana como os escolhidos? Por meio da pregação do evangelho. Pois somente estes, os que foram escolhidos, serão aqueles visitados pelo Espírito, serão aqueles que terão suas almas revividas pelo Espírito, e serão estes que poderão então dizer: eu quero, eu aceito. É o que o verso 3 nos diz. Os eleitos, predestinados, como nós já vimos nos versos anteriores, Paulo nos diz que eles depois ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Esta palavra da verdade, então, é a palavra que revela o plano de Deus de viver com os homens, o plano de Deus de, por meio do seu Filho, perdoar pecadores, o plano de Deus de que aqueles que se convertem verdadeiramente não o fazem com suas próprias forças ou pelo seu próprio querer, mas, na verdade, refletem um dos atributos de Deus manifestados na eleição e na doutrina da predestinação. Então, Paulo nos diz que os homens devem ouvir o Evangelho da salvação, a palavra da verdade, porque somente aqueles que creem são estes os predestinados, e estes que creem são imediatamente visitados e habitados pelo Espírito, e agora selados por este Espírito. Paulo nos diz que a realização da vontade divina, no que tange a nossa salvação, no que tange ao seu plano redentor, ao seu plano de relacionamento com os seus eleitos, Paulo nos diz que tudo começa com a pregação da palavra. A doutrina da eleição se deu nos céus e se cumprirá na terra. Paulo então nos diz que pela pregação da verdade, a própria verdade tornar-se-á testemunho dos que a ouvem e daqueles que a recebem. Quando ele coloca ouvir e crer no evangelho da vossa salvação e na visitação do Santo Espírito, Paulo então toma agora o próprio evangelho e o próprio Espírito Santo como garantias dessa vida com Deus. Como os homens podem saber que este plano é verdadeiro? De que maneira os homens podem saber que as intenções de Deus é de se relacionar com eles de um modo íntimo, perfeito e santo? Paulo nos diz que é o Evangelho e o Espírito Santo quem dão essas garantias, quem nos traz estas garantias, as garantias de vida com Deus. É por esta razão que o reino dos céus não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus em escolher homens para habitar nele. E é por esta razão que o homem não pode escolher por si só, porque ele precisa de uma garantia para estar com Deus. E essa garantia é dada pelo próprio Deus, por meio do Evangelho, a palavra da verdade, e por meio da presença do Espírito, naquele que ouve e que crê. Paulo diz que os homens que creem, e aqui está então a grande diferença entre os que creem de verdade e aqueles que creem de mentira ou que se enganam. A diferença está porque aqueles que creem de verdade, os crentes verdadeiros, eles imediatamente são visitados pelo Espírito de Deus. E eles recebem o Espírito, e o Espírito habita em cada um deles. Paulo diz que os crentes são selados pelo Espírito. Este selo, na verdade, é uma marca real, é uma marca de posse, é a marca do próprio Deus de que nós somos a sua propriedade e de que Ele, como nosso proprietário,
nos preservará para si mesmo e para cumprirmos o propósito da nossa escolha e da nossa existência, o louvor da sua glória. Paulo então nos diz que os crentes são imediatamente visitados pelo Espírito no exato momento em que ouvem o Evangelho e creem no Evangelho. Essa visitação do Espírito faz com que eles saibam que pertencem a Deus de um modo especial e íntimo. E agora, por meio deste selo do Espírito, por meio dessa presença do Espírito nos crentes, Deus estampa o seu caráter agora nos seus eleitos e nos seus escolhidos. É por esta razão, como nós já vimos no verso 11, e também no verso de número 4 e 5, que os crentes habitarão em santidade, sem culpa e em amor diante de Deus. Deus começa então a estampar o seu caráter na vida dos homens, na alma dos homens, na alma dos seus escolhidos. É bem verdade, e Paulo nos diz isso, que agora os crentes, ainda estando neste mundo, em meio a diversos perigos que esta terra reserva, estes homens agora, por meio deste selo, encontram grande segurança e tranquilidade, porque Deus é o cuidador e o preservador de cada um deles. Deus assume a responsabilidade de mantê-los seguros até que o último eleito seja manifesto nesta terra. Veja comigo, por exemplo, o texto de Apocalipse, capítulo de número 7. Apocalipse, capítulo 7, apenas os versos de 1 a 3, que nos dizem assim: Depois disto vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse texto nos mostra que a destruição, o juízo é retardado dia após dia pelo Senhor, até que todos os eleitos ouçam a palavra da verdade, o evangelho da salvação, até que todos os eleitos recebam o sinal do Espírito Santo, a sua presença, e então passe agora a integrar a propriedade, o grupo dos eleitos, a posse do Deus vivo, e viva para o louvor da glória do Deus que o escolheu. Paulo então nos diz que os crentes, os verdadeiros, que recebem este selo, eles então vivem em grande tranquilidade neste mundo, ainda que tenha problemas afins nesta terra. E a ideia é esta: nós somos preservados e nada acontecerá, porque Deus tem retardado juízos para este mundo, até que cada um dos seus eleitos, os nossos irmãos, seja manifestado ao longo das eras, até o dia apropriado para a volta do Senhor Jesus Cristo. O selo, que foi a palavra usada aqui para a presença do Espírito na vida dos crentes, o seu uso no mundo antigo é muito parecido com o uso dos nossos dias. Assim como naquela época, assim também hoje, o selo servia para garantir validade
do conteúdo para conferir autenticidade e propriedade de alguma coisa. Os selos nas cartas, nos documentos reais, os selos nas propriedades, anunciavam então que aquelas coisas pertenciam a alguém. E é exatamente desta maneira que Paulo usa essa expressão selados pelo Espírito, para se referir a nós como sendo propriedade de Deus, pertencentes a Deus, aqueles que receberam a marca dos céus e que pertencem ao Deus dos céus. A ideia do selo do Espírito aqui, meus irmãos, é necessário também dizer, não está tratando de uma segunda bênção, de uma segunda visitação do Espírito, de algo dessa natureza que é pregado pelos pentecostais. Essa ideia de buscar o selo do Espírito, o derramamento do Espírito, é uma invenção do mundo por não compreender a natureza da conversão e por não compreender qual é a missão do Espírito na terra. O Espírito Santo não recebeu a atribuição da parte de Deus de fazer com que os crentes se tornem loucos, se jogando no chão, espumando, tendo visões, querendo saltar de penhascos. O Espírito Santo recebeu a função e a mais nobre, que era exatamente trazer os homens maculados pelo pecado, marcados com coisas malignas, fazer com que estes homens fossem aproximados do Deus Santo de um modo perfeito e agradável, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O papel do Espírito é fazer com que nós, todos os dias, ao lidar com os nossos pecados e com a dureza do nosso coração, não nos esqueçamos que somos filhos e filhas de Deus, propriedade do Deus vivo, que as nossas vidas neste mundo, se passam 20 ou 100 anos, não importa. O que interessa é que nós viveremos eternamente com o Senhor. O papel do Espírito, então, conforme a palavra prescreve, é fazer com que os crentes se relacionem com Deus como Ele quer, na condição de Deus como Pai, de nós como seus filhos, e não como estranhos, ou como pessoas que receberam todo o direito de abusar, inclusive da santidade de Deus, por conta de seus desvaneios, prazeres e gostos. Nada disso. O selo do Espírito, então, implica em pertencimento. Nós pertencemos ao Senhor. A palavra, conforme nos revela o profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, e Joel, capítulo 2, verso 28, nos mostra que Deus havia prometido dar o seu Espírito nos dias em que o seu reino estivesse sobre a terra. Nos últimos dias, e então quando Cristo veio, inaugurando esse reino, o Espírito então agora é conferido aos que creem, selando cada um destes santos e fazendo com que eles saibam, em cada dia de sua existência nessa terra, de que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas e de que Deus garante que cumprirá a maior de todas as promessas, a ressurreição de nossos corpos e a nossa vida eterna com Ele no reino dos céus, no reino de glória e de majestade. Por fim, o verso 14, Paulo nos diz que o Espírito Santo, que sela os crentes, também foi dado numa outra condição, a condição de penhor até o resgate da propriedade. Paulo então nos diz que agora o Espírito Santo, e veja a questão aqui que ele é o penhor da nossa herança, que é o reino dos céus, mas nós somos a herança, a propriedade de Deus. Então Paulo diz que o Espírito foi dado como penhor até a volta de Cristo, no que diz respeito à consumação de todas as coisas. Essa palavra penhor
que foi usada no verso 14, ela é diferente do seu uso nos nossos dias. Quando você empenhora alguma coisa, você leva algo de valor, deixa na mão da pessoa, adquire dinheiro. Mas não existe a obrigatoriedade de ir lá e resgatar o que você empenhorou. Aquilo é dado como garantia de que você pode voltar a pagar, e se não pagar, a pessoa que lhe deu o dinheiro não perde. No caso aqui, a palavra é empregada de um modo diferente. Essa palavra, a qual Paulo usa para penhor, ela era usada no comércio comum daqueles dias. E ela significava um depósito inicial. Você faz uma compra parcelada, então você pagava a primeira parcela de modo imediato, como garantia de que o restante da dívida seria pago logo em seguida. Então, é nesse molde, é nesse sentido que o apóstolo toma a palavra e aplica ao Espírito Santo habitando nos crentes. Ele usou então esse termo de modo metafórico para dizer que Deus, da parte dele, deu o seu Espírito aos crentes como garantia de que ele nos fará reinar eternamente no seu reino de glória, na presença de seu Filho, de que ele nos ressuscitará. E essa ressurreição plena é dia após dia assegurada, garantida aos crentes nos dias de sua vida nesta terra. Esta ação foi tomada por Deus a fim de nutrir os crentes nas suas lutas contra o pecado, bem como também na sua espera pela consumação. Deus, então, na sua sabedoria, conhecendo a nossa fraqueza, sabia que era necessário dar-nos prova de que Ele cumpriria a sua palavra. E o que Ele usou para dar prova não foi nada mais, nada menos do que o seu próprio Espírito. O Espírito que prescruta as profundidades do próprio ser de Deus, pois esse mesmo Espírito é o que habita em cada um dos crentes, daqueles que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e foi dado a eles para estampar o caráter divino neles e, ao mesmo tempo, para lhes servir de garantia de que a ressurreição é uma realidade e de que Deus é poderoso para executá-la e de que nós podemos, com grande confiança, viver nesta terra, aguardando o cumprimento desta santa promessa. Paulo, então, nos diz que a presença do Espírito, ainda que não plenamente, ele foi dado de modo pleno à igreja, mas a cada um dos crentes não plenamente, né? Nós não vivemos na plenitude do Espírito ainda. Mas Paulo nos diz que nós já temos da parte de Deus a presença do Espírito, funcionando como essa garantia. E o fato do Espírito estar em nós nos lembra que o pagamento ou o cumprimento de tudo isso está próximo. Não nos deixa cair no desespero, não nos deixa cair na incredulidade, também não deve nos deixar cair no ócio, mas, pelo contrário, a cada dia que vivemos, mais esperamos de Deus, porque mais próximo está o cumprimento da sua promessa, e a cada dia que vivemos, mais glória devemos atribuir a Ele e mais louvor a Ele, porque dia após dia temos o Espírito nos testemunhando e falando a nós da grande redenção que nós já possuímos em Jesus Cristo. O Espírito, então, é o depósito da nossa salvação. Como é que você sabe se você é salvo? Pela presença do Espírito. Paulo disse isso em Romanos, que o Espírito testifica com o nosso de que somos filhos e amados de Deus. Por esta razão, o Espírito é dado como garantia de nossa salvação e, ao mesmo tempo, quando o Espírito nos faz vivenciar coisas dos céus nesta terra, ele também nos dá de antemão provas do modo da existência futura. Existência essa que será completamente determinada pelo Espírito,
pois nós o teremos na sua plenitude, e lá sim poderemos de fato e de verdade, sem ter nada para nos impedir ou atrapalhar, exaltar e atribuir a Deus o louvor que lhe é devido pelo grande plano da redenção e pelo seu desejo de viver em comunhão conosco. Paulo diz então que os crentes precisam nutrir nos seus corações a certeza de suas ressurreições, pois eles já neste mundo receberam garantias da parte de Deus, e uma destas garantias foi a presença do próprio Espírito neles. Eu acho interessante essa palavra de Paulo, porque Paulo é muito consciente da realidade da nossa vida. Infelizmente, a igreja dos dias modernos está alienada a esta verdade. Os crentes não desejam mais a ressurreição de seus corpos, talvez muitos nem queiram mais estar nos céus, porque têm encontrado nesta terra favores, delícias, têm esquecido do seu Deus e do grande decreto da predestinação, da vinda soberana de Jesus para nos arrancar das garras de Satanás e do nosso próprio pecado, para nos livrar do inferno de fogo, para nos dar o reino dos céus. Paulo diz que os crentes precisam ter plena convicção de sua salvação, plena convicção de que serão ressuscitados no último dia por Jesus Cristo, porque o Espírito lhes assegura cada dia de sua existência neste mundo. Cada dia o Espírito nos assegura da nossa ressurreição futura, pelo poder de Cristo e pela vontade de Deus. Infelizmente, meus irmãos, nós temos esquecido esta verdade e temos distanciado os nossos olhos daquilo que o próprio apóstolo Paulo nos ensina, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, quando ele diz no verso 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, a linguagem é de que os verdadeiros crentes já sabem que são ressuscitados em Jesus Cristo. Eles têm convicção de que são salvos. Eles sabem que o Espírito mora neles. E então Paulo diz, se vocês têm consciência da vossa ressurreição em Jesus Cristo, busquem as coisas do alto, aonde Cristo vive, aonde Ele está assentado à direita de seu Deus e Pai, que é nosso Deus e Pai. Pense nas coisas do alto e não nas que são da terra. Façam morrer a vossa natureza corrupta, a vossa natureza mundana, para a glória de Cristo e para viverem como Cristo hoje vive em santidade. Meus irmãos, os crentes precisam olhar para a realidade da sua salvação, para a realidade da sua conversão. Eles precisam olhar para estas realidades, porque Deus nos tem dado garantias, e uma delas é o Espírito Santo. O texto então encerra dizendo que o Espírito Santo nos é dado como garantia até que a consumação aconteça, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Paulo nos diz que até o fim dos tempos, os crentes serão preservados, mantidos por Deus, os crentes serão sustentados pelo Senhor e os crentes receberão, dia após dia, da parte de Deus pelo Espírito, a segurança e a garantia de que são seus filhos. Ao mesmo tempo, com este discernimento, os crentes precisam olhar para o mundo e ver exatamente que o mundo caminha para o seu fim, porque haverá um momento em que ele chegará ao seu fim. O fim, então, deste mundo vai ser exatamente a exaltação da igreja,
e o julgamento e punição dos ímpios, dos incrédulos e de Satanás. Porém, se sabemos desta verdade, deve haver em nosso coração maior desejo para que este fim aconteça. Deve haver também em nosso coração maior separação para com as coisas que serão destruídas daqui a algum tempo. Deve haver em nosso coração maior desejo pela volta de Cristo e pelo nosso resgate desta terra. Por isso, queridos, não pode haver na igreja do Senhor Jesus Cristo pessoas alienadas quanto à sua salvação. É possível haver dúvidas? É claro que sim, somos pecadores, por isso temos a garantia do Espírito. Mas a alienação, viver neste mundo, dizendo que é crente, mas viver alienado da salvação é impossível. Pessoas que mentem e não entendem, por exemplo, que a mentira não pertence ao reino dos céus. E achar que isso é normal. Pelo amor de Deus, isso é alienação da salvação. Pessoas que ignoram a sua vida de comunhão particular com Deus. Para elas, ora hoje ou amanhã, tanto faz. Ler a palavra de Deus hoje ou daqui a 30 dias não tem muita diferença. Isto é uma mente alienada da realidade. Os crentes não podem viver assim. A negligência com o culto também não pode acontecer. As pessoas no mundo de hoje negligenciam o culto, valendo-se de algo que é incerto. Não vou hoje à igreja porque domingo que vem vai ter de novo. Ora, será que Deus não pode te matar ao longo da semana? Lógico que sim. E por que não tememos ao Senhor? Por que confiamos tanto que nossa vida repousa nestas mãos que serão comidas por vermes, quando na verdade tudo que existe repousa nas mãos de Cristo e Ele dirige cada coisa para o bem da igreja e para a glória do seu nome? Até as guerras, as catástrofes, tudo tem um propósito santo, que é revelar aos crentes o Espírito que habita neles, o reino dos céus que lhes foi prometido, fazer com que eles vejam com os olhos visíveis a crueldade de Satanás, dos homens maus, do pecado. Deus permite que homens ímpios assumam o poder. Deus permite que ditadores se levantem, tragam juízo sobre a terra, exatamente para mostrar o oposto, que é o seu Filho, o nosso Rei, exatamente para nos ensinar que o nosso lugar não é neste mundo. Mas infelizmente, meus irmãos, a igreja dos dias modernos tem sucumbido às tentações de Satanás, quando ele apresenta o mundo, ainda que caindo aos pedaços, como se fosse algo bom e agradável. E nós temos negligenciado a oração, a leitura da palavra, temos negligenciado a evangelização, temos negligenciado o culto, temos negligenciado devotar nossas vidas ao Senhor por coisas transitórias que existem hoje e amanhã não existirão mais. São crentes que perdem o seu tempo na televisão, no WhatsApp, na internet, quando deveriam, na verdade, buscar maior proximidade com aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. A realidade da existência, a realidade deste mundo é que nós existimos em Cristo. E se existimos em Cristo, nós então fomos escolhidos para pertencer a Ele. Há outros que não estão em Cristo, então não foram escolhidos para estar nele, para serem eleitos para a salvação. Entretanto, precisamos olhar estas coisas da maneira como a palavra nos apresenta, de um modo real, de um modo prático, de um modo que é tangível.
Os crentes, a palavra trata os crentes como já se estivessem nos céus, quando ela trata sobre a sua escatologia, o nosso final. O nosso final não vai ser 7 palmos de terra sobre a cabeça. Vai ser exatamente uma habitação celestial, com ruas de ouro e com lagos sem fim, como diz o livro do Apocalipse, o capítulo 22. Que inclusive muitos crentes têm medo de ler, o livro que consola os crentes. E o medo vem senão da ignorância e da alienação da vontade e da palavra de Deus. Meus irmãos, a realidade é esta, e ou nós decidimos vivê-la, ou nós decidiremos ignorá-la. Se ignorarmos esta realidade de nossa salvação, conversão, de que somos a propriedade de Deus e de que existimos para o louvor de sua glória, se nós ignorarmos isso, Deus nos punirá. Porque qual é o lavrador que olha para o seu campo e enxerga um monte de ervas daninhas e deixa elas lá? Não. Ele vai arrancá-las uma a uma e assim fará conosco até o dia de nossa morte. Entretanto, se nós decidirmos fazer o contrário, assumir a realidade de nossa conversão, relacionamento com Deus, vida espiritual, então certamente maior presença do Espírito nós também teremos. Teremos experiências mais marcantes com Deus, sem precisarmos de subterfúgios, como fundo musical, ou subir a um monte, ou passar, 20 horas sem dormir para ficar alucinado, achando que isso é vigília. Quando nós decidirmos, de fato, abandonar este mundo e viver no reino dos céus, nós verdadeiramente receberemos cada dia mais garantias de nossa salvação e teremos bênçãos poderosas da parte de Deus pelo seu Espírito e pela sua palavra. Mas precisamos fazer isso, assumir a realidade de quem nós somos, eleitos, propriedade de Deus, destinados para a glória, ou podemos também assumir o inverso, dizer que temos fé com Cristo, que queremos o céu, quando na verdade o que nós queremos é este mundo. Nós precisamos tomar uma direção. E quando Paulo ensinou estas verdades à igreja dos Efésios, aqueles irmãos precisaram absorver estas verdades. Porque das igrejas que Paulo escreve, Efésios foi uma das igrejas mais visitadas pelos falsos mestres. A ponto de suas 2 últimas cartas a Timóteo pastorear esta igreja. E algumas orientações que Paulo dá a Timóteo não são boas de ouvir, como 2 Timóteo 4, quando ele diz: Timóteo, daqui a alguns dias, pessoas dentro da igreja se levantarão contra a palavra de Deus. Eles irão querer ouvir coisas que façam como que cafonés na cabeça, cócegas aos ouvidos. Proibirão o que Deus permitiu e permitirão o que Deus proibiu. E assim ele descreve toda uma longa lista de perversão. Essa igreja precisou destas verdades para se manter pura até o dia da visitação de Cristo. E assim como ela, nós também precisamos destas verdades para nos mantermos puros e cumprindo o propósito da nossa existência até a volta do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos ficar de pé nesse instante. Senhor, dá-nos graça, aplica esta palavra ao nosso coração, instrui o nosso coração no que diz respeito à realidade do relacionamento que já desfrutamos com o Senhor, do relacionamento que o Senhor tem conosco. Não nos permita ser negligentes neste relacionamento, não nos permita, ó Deus,
nos enamorar das coisas desta terra, mas nos ajude, dá-nos graça, misericórdia, para que a nossa vida, dia após dia, seja visitada pelo Teu Santo Espírito, que já mora em nós, e que esta visitação do Espírito nos lembre nossa redenção, nossa salvação, nos lembre o relacionamento que já temos com o Senhor, as dádivas que o Senhor tem prontas para nos entregar, que o Espírito opere poderosamente em nós, como de fato deve assim acontecer, fazendo-nos experimentar dia após dia, ainda neste corpo falível, momentos de grande significância na Tua presença, momentos importantíssimos no Teu santo culto, na nossa devocional particular, familiar, nos nossos momentos a sós com o Senhor. Que assim então o Senhor nos dê esse privilégio de dia após dia podermos sentir mais e mais do Teu ser, da Tua vontade, do Teu cuidado, da Tua mão que nos ampara e nos protege. E que nós também, pela sabedoria do Espírito, consigamos discernir os tempos, as coisas que acontecem neste mundo, nesses tempos, e sabermos exatamente que o Senhor reina sobre todas as coisas e que tudo o que acontece visa a glória do Seu nome, bem como também o bem da igreja, o levantamento dessa propriedade, a descoberta dos eleitos. Seja conosco, Pai, dá-nos a Tua bênção, é o que nós te suplicamos em Cristo Jesus. Amém.